O exercício é o seguinte: uma doença genética de herança dominante é causada por mutações em um gene localizado em um autossomo. Os indivíduos A, B e C têm mutações em um segmento de DNA desse gene, cuja sequência normal está representada a seguir. Usando a tabela que relaciona alguns códons aos respectivos aminoácidos e considerando que a fita molde a ser transcrita é aquela assinalada com a letra M, responda. A linha A. Quais serão os segmentos de proteínas produzidos respectivamente pelos indivíduos A, B e C? A linha B. Como será o fenótipo normal ou afetado dos indivíduos A, B e C? E por quê? A sequência normal está constituída por duas cadeias de DNA com as seguintes bases nitrogenadas: a fita molde, citosina, adenina, 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 citosina, timina, guanina, adenina, guanina, guanina, adenina, adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, 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 citosina. Sabendo que trata-se de uma cadeia de DNA, logo a cadeia correspondente será guanina, timina, 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 guanina, adenina, citosina, timina, citosina, citosina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, timina, adenina e adenina, adenina, guanina. Você não pode se esquecer que a regra de emparelhamento é citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina e timina, adenina, quando estamos diante de uma molécula de DNA. Pelo número de bases que contém esta sequência, pode-se formar 7 códons. Lembra que um códon é constituído por 3 bases nitrogenadas. O indivíduo A possui as mesmas bases nitrogenadas da sequência normal, com exceção do 5º códon, porque no 5º códon, na sequência normal, há adenina, timina, guanina. Já na fita molde do indivíduo A, em vez da guanina, há uma timina, ou seja, o códon é constituído pela adenina, timina, timina. No indivíduo B, a exceção está logo no primeiro códon. O primeiro códon é constituído por citosina, adenina, timina, em vez de citosina, adenina, adenina, como na sequência normal. No indivíduo C, a diferença está no segundo códon. Em vez da adenina, adenina, citosina, está a timina, adenina, citosina. Então, nós podemos verificar de antemão que nos 3 indivíduos existem mutações nos seus genes. Lembra que mutação é uma alteração permanente na molécula do DNA. O indivíduo A possui mutação na 15ª base nitrogenada, em vez de uma guanina, está uma timina. O indivíduo B possui mutação na 3ª base nitrogenada, em vez de uma adenina, está uma timina. O indivíduo C possui mutação na 4ª base nitrogenada, em vez de uma adenina, está uma timina. Isto referindo-se à fita molde. Neste exercício, a fita molde é a que está representada pela letra M. Então, para você responder à linha A do exercício, que pergunta quais serão os segmentos de proteínas produzidos pelos indivíduos A, B e C, é necessário que, primeiramente, você escreva a fita de RNA mensageiro e depois, com a formação dos códons do RNA mensageiro, consulte a tabela do código genético para saber quais aminoácidos farão parte da proteína. Então, primeiramente, vamos fazer a transcrição da primeira cadeia de DNA da sequência normal. Então, podemos escrever a molécula de RNA mensageiro. Guanina, uracilo, uracilo,
uracilo, uracilo, guanina, adenina, citosina, uracilo, citosina, citosina, uracilo, uracilo, adenina, citosina, guanina, uracilo, adenina e adenina, adenina, guanina. Com esta sequência, podemos consultar a tabela do código genético para saber os aminoácidos correspondentes. Guanina, uracilo, uracilo corresponde à valina. Uracilo, uracilo, guanina corresponde à leucina. Adenina, citosina, uracilo corresponde à trionina. Citosina, citosina, uracilo corresponde à prolina. Uracilo, adenina, citosina corresponde à tirosina. Guanina, uracilo, adenina corresponde à valina. E adenina, adenina, guanina corresponde à lisina. Estes são os aminoácidos de uma sequência normal, ou seja, uma sequência sem alguma mutação. O indivíduo A possui mutação na 15ª base nitrogenada. Em vez da guanina, há uma timina. Logo, ao fazer-se a transcrição, a fita de RNA mensageiro não terá uma citosina, mas sim uma adenina. Isso quer dizer que, ao consultar o código genético, o aminoácido não será a tirosina, mas sim será um códon de parada, porque uracilo, adenina, adenina corresponde a um códon de parada. A partir daqui, podemos logo ver que o indivíduo A terá uma proteína menor. Logo, o fenótipo deste indivíduo será diferente. O indivíduo A não será um indivíduo normal, mas sim será um indivíduo afetado. O indivíduo B possui mutação na 3ª base nitrogenada. Em vez da adenina, há uma timina. Logo, ao fazer-se a transcrição, a 3ª base nitrogenada não será uracilo, mas sim adenina. Ao fazer-se a consulta, você pode notar que guanina, uracilo, adenina codifica a valina, ou seja, codifica o mesmo aminoácido que a guanina, uracilo, uracilo também codifica. Isso acontece porque o código genético é degenerado. Logo, o fenótipo do indivíduo não muda. O indivíduo B é um indivíduo normal. Apesar de sofrer uma mutação, esta mutação não altera a proteína nem tampouco o fenótipo do indivíduo. Indo para a linha C, a mutação acontece na 4ª base nitrogenada. Em vez de uma adenina, está uma timina. Logo, ao fazer-se a transcrição, há uma adenina. Então, ao fazer-se a leitura do código genético, em vez da leucina, este códon codifica a metionina. A proteína será diferente e, consequentemente, o indivíduo será afetado, não será um indivíduo normal. Eu espero que você tenha compreendido. Até a próxima videoaula. Que Deus abençoe você.